Pessoal, olha como Jesus era pilantra e enganador. Mateus capítulo 21, a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfejá, ao monte das oliveiras, isso aqui é muito importante, porque ele está falando aqui da vinda do Filho do Homem, que era a vinda dele, quando ele dizia que vinha sobre as nuvens, por exemplo, ele estava falando que ele viria na mais alta montanha, né? Que estivesse mais próxima das nuvens. Então aqui, a entrada triunfal dele em Jerusalém aqui é o dia da vinda do Filho do Homem dele, né? Que se trata dele, que vem tomar o templo de Jerusalém. Ele continua dizendo assim: enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, logo acharei uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Então ele falou assim, os 2 discípulos dele. Quem que são esses 2 discípulos? São Tiago e João, né? Porque Jesus aqui também é a besta, a primeira besta. Tiago é a segunda besta e João é o falso profeta, certo? Aí ele vai dizer, se alguém disser para vocês o que vocês estão fazendo com a jumenta aí, deixa a jumenta aí, né? Vocês vão dizer que o Senhor pediu, vão falar que eu pedi, certo? Aí ele vai continuar dizendo, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí que te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Então, veja bem, ele era tão pilantra e tão enganador que ele chega a dizer para o povo de Jerusalém que não acreditava em profeta, né, que ele estava fazendo toda aquela cena ali para que se fosse cumprido o que disse o profeta, que o povo de Jerusalém considerava falso profeta, né, que o rei dela, né, que era a filha de Sião aqui, estava vindo num jumentinho, um rei humilde, que o rei de Jerusalém não era mais Herodes, né, que era Jesus, e isso ia se cumprir porque o profeta disse, né? Logo, os discípulos de Jesus, né, que são profetas, então porque João, que era o profeta ali, disse que o rei de Jerusalém viria montado num jumento, né, e era humilde, então Jesus era rei deles só porque João disse, sem que João era considerado falso profeta por eles. E Tiago, a segunda besta, né, que estava obrigando todo mundo a fazer a imagem da besta, né, para que era a imagem de Jesus, e quem não adorasse não poderia comprar nem vender, né? E essa multidão que estava seguindo ele aqui era a multidão dos que foram selados por ele, né? Sem contar os 144 mil virgens que faziam parte do exército dele, até porque para fazer parte da gangue dele você tinha que abandonar a família, a mulher e tudo. Se fosse um celibato para ele, seria melhor. Aí ele vai continuar dizendo, né? Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e jumentinho. Então puseram em cima dele suas vestes, e sobre ele Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, o maior das alturas. Nas alturas. Então, aqueles que vinham seguindo Jesus, que era a multidão que havia sido selada por ele, né, que os fariseus, inclusive, blasfemavam o nome deles, né, porque chamavam eles, ali está passando os crentes, ali está passando as ovelhas, as noivas, né, blasfemavam deles, zoavam deles, né? Então eles vinham gritando atrás de Jesus, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, maior nas alturas. Né? Aí o texto vai dizer, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus da Galileia. Olha só, senhoras e senhores, ele é o profeta Jesus da Galileia. Ele entra na cidade de Jerusalém para estabelecer o reino dos céus dele, né? Dizendo que ele era rei, porque o falso profeta, né, que seguia ele, que era João, dizia que ele viria montado no jumento para governar a filha de Sião, que ele era o rei, o Jesus, né? A multidão vendo as pessoas chamando ele de rei, falando que ele era isso, era aquilo, começa a perguntar quem que é esse, o que, que ele está fazendo aqui, a gente nem conhece esse cara, o que, que ele está fazendo aqui, né? Aí a multidão vai e responde para eles, né? Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Então, ou seja, o cara sai da cidade dele,
né, para cumprir uma falsa promessa, né, que vem do falso profeta que segue a ele, porque se ele é enganador, seus discípulos também são, né, para dizer que vai se cumprir o que o falso profeta dele disse, que Jerusalém seria governada por um governante que viria num jumentinho humilde, né, e que o rei não era mais Herodes. Então o povo fica alvoroçado com isso, o que é isso, meu Deus, o que está acontecendo? Esse cara é louco. Né? Aí as multidões, ele pergunta para as multidões, quem que é esse cara? As multidões falam, esse aqui é o profeta, né? Jesus de Nazaré. Ou seja, eles não gostam de profeta, mas segundo Jesus, eles têm que aceitar ele como rei, mesmo ele sendo profeta. Né? Aí a purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos ali que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, veja bem, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Então, não só humilha o povo de Jerusalém, dizendo que o rei deles vai vir montado num jumento humilde para governar eles, né? Como também chega a dizer para o povo que não pode mais vender pomba lá, né? Por quê? Porque a casa dele é a casa de oração, a casa do pai dele, né? Que quer tomar o templo, então, portanto, ele é o herdeiro, sabe que se Jerusalém é a casa do pai dele, ele sendo herdeiro, então Jerusalém também é dele, o templo de Jerusalém. Então, ele vai chamar os campistas, os que estão vendendo lá, pessoas humildes, né? De salteadores, dizendo que ele é a casa do pai dele, né? É a casa de oração e não é covil de salteadores, ou seja, não é casa de ladrão, chamando os vendedores lá de ladrão, sem que ele cresceu na tradição, né, de subir com a mãe dele Maria, né, todo ano para comprar bicho para sacrifício do perdão dos pecados, né, que era pombinha, inclusive o texto vai dizer que Maria comprava pombinha para purificar Jesus, né, matar para Jesus ser purificado, a pombinha, né, mas Jesus quando cresce, né, resolve invadir Jerusalém, né, e expulsar todas as pessoas que compravam e vendiam lá, né, quebrando, senhoras e senhores, a autonomia econômica da cidade. Por quê? Porque essa era uma forma econômica de manter a tradição também, né? Porque muita gente morava muito longe, aí demorava muito para chegar lá, talvez 3 dias, né? Aí, em vez de pegar o bicho, matar o bicho, sair com o bicho fedorento 3 dias até chegar lá para matar o bicho para perdão dos pecados, poderia fazer isso lá. Não chegava lá e comprava o bicho lá e matava lá e só voltava ano que vem. Né? Então a própria mãe de Jesus fez isso, o próprio Jesus fez isso durante um tempo na vida dele, né? Mas resolve crescer, dominar o templo de Jerusalém, estabelecer o reino dele lá, enquanto todas as autoridades, a tradição do povo, a lei do povo, né? Deixando o povo avossorado, com medo, né? Expulsando as pessoas do templo, dizendo que os campistas, pessoas humildes, né? Que eram como se fosse camelô hoje na Aparecida do Norte, por exemplo, vendendo imagens, essas coisas, dizendo que eles eram ladrões, né? E que eles não poderiam vender lá, expulsando todo mundo, dizendo que ali era a casa do pai dele, que era a casa de oração. Porque ali ele pretendia também estabelecer o reino dele, estabelecer os 12 tronos, né, para os discípulos dele julgarem as tribos de Israel. Né? Aí, veja só o que ele vai continuar dizendo. O mestre ensina no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, por onde pernoitou. Então ele está fazendo exatamente o que ele disse, né? Porque quando os discípulos têm a briga lá para saber quem que é o maior no reino dele, ele vai dizer que o maior no reino dele é uma criança. Ele pega uma criança lá e fala assim: aquele que se humilhar como essa criança aqui vai ser, né, maior no meu reino. Então, quando ele vai invadir Jerusalém lá, que ele expulsa todo mundo lá do templo de Jerusalém lá, que ele vai estabelecer o trono dele lá, o poder dele lá, né, ele, as crianças que estão lá ao redor, né, elas ficam lá apavoradas, né, clamando Senhor, rosando nas alturas, ficando de joelho para ele, se humilhando para ele como ele queria. Né? Aí os sacerdotes, as autoridades olham para ele e perguntam para ele: você não viu o que essas crianças estão fazendo? Aí o que ele responde para ele? Né? Os fariseus, né, eles ficam indignados vendo as crianças se humilharem para Jesus daquela forma, né? Porque é triste você ver uma criança se humilhando a um líder terrorista dessa forma. Né? Aí o que Jesus fala para eles? Né? Então, chamando ele de filho de Davi, né, de Messias, né, aí indagaram:
indignaram-se perguntando: ouves o que esses estão dizendo? Ou seja, você está vendo como essas crianças estão clamando com medo, chamando você de filho de Davi, o Messias que vem trazer a espada, aquela coisa toda? Aí Jesus responde: nunca lestes da boca dos pequeninos e das crianças de Pedro tiraste perfeito louvor? Então ele está dizendo para os sacerdotes, né? Sabe que vocês nunca leram, né? O que os profetas diziam era isso, que das crianças nós tiraríamos perfeito louvor. Então, perfeito louvor para Jesus, né? É você se humilhar para ele. Para ele é canção para os ouvidos verem as crianças se humilharem perante ele, né? Porque é isso que ele quer, que as pessoas se humilhem perante ele. Então, para ele, as crianças se humilhando perante ele, reconhecendo ele como rei, sem questionar, sendo submissas completamente a ele, né? Essas crianças para ele, clamando assim para ele, né? Aterrorizadas, clamando, com medo de morrer, né? Isso para eles, né, é o perfeito louvor, né? É o que deve se cumprir, porque é isso que os profetas querem, né? Que as pessoas se humilhem diante deles, né? Porque isso para eles é perfeito louvor, né? Então o texto vai dizer: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. A figueira sem fruto, né? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E na figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito aqui na figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá, e tudo quanto pedides em oração crendo recebereis. Então, ele passa perto de uma figueira, senhoras e senhores, né? Cedo de manhã ele passa perto de uma figueira tendo fome, pede para a figueira dar frutos para ele, a figueira não dá fruto para ele amaldiçoa a figueira, uma metáfora, claro, né? A figueira pega e não dá frutos, aí os discípulos ficam maravilhados, ele pega e fala para os discípulos assim: olha só, se vocês tiverem fé no grão de mostarda, né, do tamanho do grão de mostarda, se vocês disserem para um monte, saia daqui, vai para ali, o monte vai fazer isso por causa da fé de vocês, certo? Tudo que vocês pedirem em oração será dado a vocês. Então, ou seja, é uma metáfora para explicar para os discípulos, né, que eles não precisam seguir as regras. Assim como Jesus fez tudo o que fez, entrou em Jerusalém lá, tentou estabelecer o reino dele lá, quebrar a tradição do povo lá de matar bicho para perdão dos pecados e começar a pedir ele perdão dos pecados, quebrando a lei do sábado e fazendo tudo que ele fazia lá, né? Ele diz para os discípulos: se vocês tiverem fé como eu tenho, né, vocês vão poder fazer tudo isso que eu faço. Ou seja, vocês não precisam seguir as regras. Porque se vocês tiverem fé, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, certo? Vocês vão poder, inclusive, dizer para uma montanha ir de um lugar para outro. Ou seja, na metáfora, uma coisa impossível para dizer para os discípulos que podiam fazer o que eles quisessem. Porque, aliás, eles eram discípulos de Jesus. Aliás, eles iam sentar nos 12 tronos, iam julgar junto com Jesus. Então, poderiam amaldiçoar as pessoas, perdoar quem eles quisessem, né? É pecador, então está morto. Não é pecador, então está vivo. Vou matar um justo hoje, estou nem aí. Ou seja, poderiam fazer o que quiser. Então, por isso a cidade ficava possorada com isso, né? Por isso Jesus era a besta, né? Todo mundo tinha que adorar a ele, pedir perdão a ele, né? Por isso os discípulos dele eram a segunda besta que obrigavam as pessoas a fazerem o mesmo, né? E também era um falso profeta, porque ninguém acreditava no profeta, né? Então o profeta dizendo que Jesus era rei deles, do povo de Jerusalém, né? Tinha o mesmo valor do que o gato enterra na areia. Então Jesus era um enganador, senhoras e senhores. Ele enganava as pessoas, ele tentava persuadir as pessoas, né? É, com ameaças, inclusive, né? Porque ele diz para os discípulos dele: vocês vão passar de casa em casa e vão falar para todas as pessoas sobre o meu evangelho, sobre o reino que eu estou trazendo, entendeu? Elas vão ter que pedir agora perdão do pecado delas para mim. Se elas não aceitarem, forem indignas, vocês vão tirar a paz de vocês sobre a casa daquelas pessoas, porque quando eu vier, né? Porque eu vou vir antes de vocês percorrerem toda Jerusalém, trazer o reino dos céus. Quando eu vier, aquelas pessoas que vocês tiraram a paz para vós outros, né? Aquela casa eu vim trazer não a paz, eu vim trazer a espada, a divisão, né? Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, né? O maior inimigo daquele que me segue vai ser o seu próprio pai, o que está dentro da sua casa, né? Então, ou seja, quebrando até a lei de honrar pai e mãe, né? Porque ele queria que as pessoas amassem mais ele do que o próprio pai e a própria mãe, né? Então, senhoras e senhores, né? Para essas pessoas ele vinha trazer divisão, vinha trazer a espada, né? Então, a população de Jerusalém não gostava de profeta por causa disso e também estava muito bem com Roma, né? Estava muito bem com as autoridades de Judá.
né, com os escribas e fariseus. Não precisava de Jesus.